Eric, hoje nós estamos aqui tentando imitar a tua. Papel invertido. Você é o host agora, Michel. É, deixa eu colocar aqui de novo, daí qualquer coisa vocês me avisem se não tiver bom. Ok. Já estamos enxergando o texto. Tá ótimo. Aumentar a Tá tela um bom o pouquinho. tamanho? Tá bom. Se você puder clicar em ocultar ali embaixo, do lado de parar compartilhamento, ele vai ocultar essa barrinha. Isso. Perfeito, Tá. podemos ver. Excelente. Vocês podem ler. Quer Já que eu já leia? comentou. Uhum. Beleza, vamos lá então. Bom, na semana passada, né, então nós lemos essas observações preliminares ali que vocês podem observar nessa coluna da esquerda. Estão divididas as partes da obra, né? Observações preliminares, que é como se fosse um preâmbulo, né? Uma introdução que Kardec faz. Depois ele divide aí nas partes, né? São 4 partes principais: dos espíritos, manifestações dos espíritos, dos médiuns e das reuniões espíritas. Como nós ressaltamos na semana passada, esta obra aqui, o resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, ela vai focar mais na parte prática, experimental, né? Claro, não descuidando a parte filosófica, mas ela vai ter um foco maior na parte prática e experimental. Ele vai tratar o que são os espíritos, depois como eles se manifestam, os médios, que é o meio pelo qual os espíritos se manifestam, e das reuniões, né, que é o local próprio para se comunicar com os espíritos. Então vejam que só pela análise ali do índice, né, dessas partes, a gente pode entender que Kardec dá essa ênfase mais na parte prática e experimental. Diferentemente da outra obra que nós estudamos, né, o Espiritismo em sua mais simples expressão. Kardec vai fazer um breve histórico no início dos fenômenos, mas depois ele foca mesmo na parte experimental, né, nas máximas do ensino dos espíritos e nos principais ensinamentos ali filosóficos do espiritismo, focando sobretudo a parte moral, né? Se vocês se lembrarem bem, a última parte da obra anterior que nós lemos, ela tratava exatamente da parte moral, né? Bom, então a gente vê que são 2 obras de iniciação e que se complementam uma com a outra, né? Então agora a gente vem para cá finalmente. Semana passada, como eu disse, nós lemos aí a parte de observações preliminares e agora a gente entra de fato aí no corpo da obra com essa parte dos espíritos que Kardec vai dividir em vários itens. Se eu não me engano, são 9 itens. 9 itens. E aí a gente vai dar início à leitura agora. Vamos lá, então. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Bom, acho que a gente pode comentar esse primeiro item, que ele está falando do espiritismo em si, né? No segundo ele vai falar dos espíritos. Então acho que dá para a gente comentar isoladamente esse primeiro item. Bom, para quem conhece a obra que nós estávamos falando aqui, o que é o espiritismo, já vai estar familiarizado com essa definição aqui de Kardec sobre o espiritismo, né? É quase a mesma definição. Na verdade, eu acho que não muda nenhuma palavra, compreende todas as consequências morais que decorrem. Aí tem tradução lá que coloca aqui de Manon, né? Enfim, é a mesma definição sobre a doutrina espírita que está lá na obra O que é o Espiritismo. Talvez naquela obra, se não me engano, aí vocês me corrijam, naquela obra
no preâmbulo de que é o Espiritismo, é onde aparece pela primeira vez essa definição, né? Não sei se na Revista Espírita já tinha, mas o que é o Espiritismo é de 1859, e Kardec coloca essa definição, ou seja, 6 anos depois, cerca de 6 anos depois, ele mantém a definição de que o Espiritismo é uma ciência e uma doutrina filosófica, né? Então, isso é importante, porque na continuidade do pensamento do autor, ele mantém essa ideia, né? É interessante a gente observar isso. E, acrescentando aqui uma observação, depois na Gênese, que é a última, vamos dizer, grande obra mais conhecida publicada por ele vai manter a posição de que o Espiritismo é sim uma ciência, é uma ciência prática, né? Uma ciência de observação. Então, ao longo de praticamente de toda a obra, Kardec mantém a posição de que o Espiritismo é sim uma ciência, né? Então, isso é bastante notório aí. Bom, eu fiz esses comentários iniciais, eu acho que eu vou passar para vocês, porque eu falei bastante. Se quiserem comentar sobre o conteúdo em si aí do item, aí depois volta para mim e eu continuo comentando. Bem, como o José falou, né, essa definição está no que é o Espiritismo, no preâmbulo. E é bem interessante, né, que Kardec parte da ciência, né? Então, o Espiritismo é, em primeiro lugar, uma ciência de observação, né? E a partir dessa ciência de observação se extrai uma filosofia e consequências morais. Então, a moral do Espiritismo ela se baseia nas relações que a gente tem com os espíritos, né? Porque a gente pode constatar que pelas ações que o espírito fez na Terra, ele tem determinadas consequências no mundo espiritual. Então, um familiar nosso que foi avarento, egoísta, você evoca esse familiar e você vê que ele tem certos sofrimentos no mundo espiritual, sofrimentos morais, né? Então, a partir daí você extrai consequências morais, né? Que aí Kardec viu que batia perfeitamente com a moral cristã, né? Mas ele não parte disso a priori. A partir da própria ciência que ele vai estabelecer essa filosofia, essa moral. Então, nessa definição aí, vocês veem que Kardec, em um momento, coloca a religião ali. Tem um artigo depois que ele vai falar de religião no sentido filosófico, mas não no sentido usual de dogmas, rituais. Então, a definição mesma do espiritismo é de ciência e filosofia, né? Interessante, é a mesma, José, é a mesma definição que ele dá, né, no que é o Espiritismo, já lá em 59, ele coloca aqui de novo, porque o que quem está nos acompanhando tem que lembrar, a gente está estudando uma obra que o nome é Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, né? Então ele vai apresentar uma explicação evidentemente resumida, que a obra começa com esse nome, uma explicação resumida de como funciona o fenômeno espírita, né? Uma questão bem simples, bem evidente. Quando a gente vai analisar um fenômeno espírita, a primeira coisa que chama atenção é a palavra fenômeno, porque essa palavra fenômeno ela está muito ligada à ciência em geral. Toda ciência inclusive a palavra lei. Toda ciência, ou cada ciência, ela apresenta as suas leis, as suas explicações de determinados fenômenos da natureza. Então, são fenômenos, são fatos, né? Não se trata de uma explicação de algo diferente disso. Esse é um primeiro ponto. Tanto que é por isso que ele faz